Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez, para mais um momento, para a nossa reflexão diante da presença do nosso Deus. Infelizmente, mais uma quarta-feira, onde nós não podemos estar juntos na nossa igreja, congregados, para buscar a presença do nosso Deus, a fim de nós servirmos ao nosso Deus como nós fazemos de hábito. Mais uma vez não podemos nos reunir para o nosso momento de oração. Então eu não gostaria de deixar de passar esse momento sem fazer uma reflexão com os irmãos na Palavra de Deus, como de hábito também eu tenho feito aqui. Eu quero nesse momento ler um texto da Palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo 8, verso número 18, em que o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não só por causa da pandemia, mas por causa de todo o contexto que nós vivemos sobre a face dessa terra, nós sabemos que a vida ela é caracterizada por tribulações, por dificuldades, por limitações, por doença, por necessidades, por coisas que a gente deseja às vezes e tem dificuldade de alcançar, ou alguns desastres que nos sobrevêm, alguns acidentes que acontecem. Essa vida aqui, por causa do pecado, ela é caracterizada por muitas dificuldades, por sofrimento. O sofrimento é uma garantia que nós temos na vida de que nós passaremos por ele em algum momento da nossa vida. É certo que por momentos da nossa vida, passaremos por dificuldades, por necessidades, por aflição. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Então, o fato é, a vida é caracterizada por esses momentos, por essas aflições, por essas dificuldades. Quando olhamos para o Sermão do Monte, no capítulo número 7, o Senhor Jesus fala de duas edificações, uma casa que foi edificada na rocha e uma que foi edificada na areia. O fato é que todas as duas casas foram submetidas às mesmas coisas. Bate o vento, bate a tempestade, vem a chuva, vem as correntes, as enchentes. Ou seja, as tribulações, as aflições e as dificuldades da vida sempre vêm sobre a nossa vida. Isso é um fato. Na verdade, a Covid-19 é só mais uma das tribulações que nós enfrentamos, como a humanidade já enfrentou no outro tempo, e agora nós também estamos enfrentando. Como foi, por exemplo, alguns movimentos políticos que dizimaram a vida de muita gente no passado, ainda dizimam em certos lugares do planeta Terra nos dias em que nós estamos vivendo. O fato é, resumindo aqui, sintetizando, sofrimento faz parte da existência humana. Agora, o importante para nós que conhecemos ao Senhor Jesus é entender a maneira como nós lidamos com o sofrimento. Nós não lidamos com o sofrimento e ele não nos molda, na verdade. A forma da gente lidar com o sofrimento não molda a maneira como nós vivemos. Por quê? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós experimentamos aqui é absolutamente transitório. A vida é transitória, a vida é passageira e o sofrimento também é. Glória a Deus. O sofrimento também é transitório, o sofrimento também é passageiro. Nós temos por certo, por causa da esperança que nós temos em Cristo Jesus, nós temos por certo que nós vamos estar com Ele eternamente. A esperança que temos no Senhor é a esperança triunfante. E ela triunfa nesse presente momento sobre o sofrimento e no futuro triunfará eternamente sobre qualquer tipo de sofrimento que o pecado de alguma maneira tenha trazido sobre as nossas vidas. Eu quero ler ainda um texto que está aqui na Palavra de Deus, na mesma Epístola aos Romanos, só que agora no capítulo de número 5. Essa Bíblia é nova e está difícil de passar as páginas dela aqui. Mas Romanos capítulo de número 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa esperança se baseia nessa paz que desfrutamos nesse momento com o nosso Deus. O Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Então fomos justificados mediante a fé.
nós somos tidos por Deus em Cristo Jesus como justos diante da sua presença. Então, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos no quê? Na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa expectativa. E aí, o que é que Paulo fala? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, mesmo nas circunstâncias difíceis pelas quais nós passamos, mesmo pelas adversidades, mesmo os problemas, mesmo as perdas, as dificuldades que nós temos. Ainda assim, a palavra de Deus nos diz que nessas coisas nós podemos nos gloriar, porque a nossa esperança está bem firmada na glória de Deus, na glória que há de ser revelada, e nós estamos glorificados com Ele, seremos glorificados com Ele, com Cristo Jesus. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, uma coisa que nós precisamos nesse momento é de perseverar, é de continuar firmes, é de não baixar a guarda, é continuar lutando pelos nossos casamentos, é continuar lutando pelas nossas famílias, é continuar lutando pela glória de Deus em todas as esferas da sociedade, é continuar tendo firmeza no Senhor, é continuar caminhando, não deixarmos ser tomados pelo medo, pelo pavor, que muitas vezes a mídia acaba tentando colocar sobre a nossa vida, mas confiar que a nossa vida está absolutamente segura nas mãos do nosso Deus, nas mãos de Cristo Jesus. Então, se nós temos essa certeza, se nós temos essa convicção, nós podemos descansar e perseveramos. Então, a tribulação ela produz isso em nós, a perseverança. E a perseverança nos dá o quê? Uma experiência com Deus. Nós percebemos que a nossa vida ela é fruto do projeto, do plano de Deus. E quando nós passamos de forma perseverante por algum tipo de tribulação que a gente enfrenta na vida, o que acontece? Isso nos molda e nos mostra Deus de uma forma mais próxima. Nós passamos a ter nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, mas aí nós temos uma experiência pessoal, particular com Deus, porque nós podemos ver Deus agindo dentro de uma situação absolutamente próxima, particular e difícil de sofrimento, mas nós vimos a mão de Deus. Se nós olharmos para a vida de Jó, tudo que ele passou moldou o quê? Uma confiança muito maior, uma proximidade muito maior, uma esperança ainda muito maior nele, sabendo que Deus se ele servia a Deus pelo que tinha ouvido falar, agora os olhos dele podiam experimentar Deus, ver Deus de perto, conhecer Deus de uma forma muito mais próxima. E aí o que diz a palavra do Senhor aqui é que e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, veja bem, a esperança que temos um dia nós estávamos absolutamente perdidos. Um dia nós estávamos sem Deus no mundo. Um dia nós estávamos absolutamente sem esperança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos alcançou para Ele. Ele nos libertou para Ele. Agora, libertar para Deus não significa que nós estamos nesse mundo aqui libertos da dificuldade, do problema, do sofrimento, da aflição, das necessidades. Muito pelo contrário. Nós somos libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas se nós olhamos para a vida de Jesus, o sofrimento caracterizou a vida dele, o sofrimento caracterizou a vida dos apóstolos, o sofrimento caracterizou a vida do povo de Deus no passado, o sofrimento caracterizava a vida da igreja naqueles dias do Antigo Testamento, um tempo depois caracterizou. Então, se tem uma coisa que sempre caracterizou a existência do povo de Deus sobre a face da terra, é o sofrimento. Porque nós pensaríamos em ser diferentes. O sofrimento também pode bater na nossa porta. Mas o sofrimento não molda a nossa vida. O que molda a nossa vida é a esperança da glória que temos nele. Podemos passar pelo sofrimento? Podemos. Mas de que maneira? Perseverante. De uma maneira perseverante. Para que esse momento de sofrimento molde em nós uma proximidade maior de Deus, uma experiência mais concreta com Deus. E fortaleça a esperança que nós já temos naquilo que ouvimos. Mas aí nós passamos a ver Deus de perto. Então, o que eu digo para vocês, meus amados irmãos, nessa noite: continue crendo de forma firme no Senhor, continue perseverando no Senhor,
Continue com a expectativa da glória de Deus no seu coração. Não se deixe dominar pelo pavor de maneira alguma. Mas saiba de uma coisa, estamos vivendo um momento difícil? Estamos. Estamos vivendo um momento de tribulação? Estamos. De sofrimento? Sim. De perdas? Sim. Significativas. Embora ainda não tenha batido na nossa porta, mas quando nós temos o senso de humanidade, saber que na Itália já morreu mais de 13 mil pessoas é um sofrimento muito grande. Saber que nos Estados Unidos já tem quase 200 mil pessoas infectadas, ou mais de 200 mil pessoas, é triste, é muito triste. É triste ver o quadro do mundo, especialmente olhar para a África e ver que o vírus está lá, ver que esse sofrimento tem alcançado o mundo. Às vezes o sofrimento não bateu na nossa porta, mas o sofrimento do outro gera sofrimento para nós também. Eu não posso estar feliz nesse dia só porque eu não estou passando por isso ou não fui afetado. O ser humano afetado dá a nós esse senso de misericórdia, de sofrer a dor do outro. Que a gente possa pensar nisso e assim fortalecer as nossas orações em favor desse mundo que padece nesse momento e pedir a Deus uma transformação desse quadro, mas não sem que a graça de Deus seja revelada. Que nesse quadro todo a graça de Jesus seja revelada. Essa esperança triunfante que temos possa alcançar a vida de muitas outras pessoas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus realmente reine na casa dos irmãos. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui onde eu estou, aí onde os irmãos estão, em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus.